Saudações diaspóricas! Estamos aqui hoje na nossa nave especial e mais do que espacial para falar um pouquinho sobre todas essas questões, conhecer pessoas especiais e aqui na nossa cúpula mais do que especial de entrevistas trazemos pessoas digníssimas e hoje com a musa, esse nome é para poucas, viu, Brasil? A musa o quê? Musa Machiose. Conta mais pra gente. Como é que você tá hoje? Ai, eu tô bonita. Tô bonita, tô aqui fumando uma pontinha. O dia tá lindo, tá maravilhoso. Oi, gente. Não tô chapada, claro. Nada melhor, né? Pra começar chapada, né? E a gente tá aqui, inclusive, sobrevoando o deserto do Saara nesse momento. Ai, que absurdo! É muita especialidade! Eu fico velha. Mas sim, muito chique estar com você aqui hoje, mana. Mesmo assim, uma ref, uma pessoa que a gente cata e vê assim, nossa, ela é uma mana que alcança e abre espaços pra gente querer alcançar e estar presente também. E é muito chique ter você aqui hoje. E a gente te acompanha nas redes, né? Porque ninguém aqui é boba. E a gente tá vendo que você tá dando muitos giros, né? Muitos lugares novos, muitos rolês novos. E conta pra gente como tem sido alcançar esses novos lugares. Amiga, muita loucura, sabe? Muita loucura. Esse ano, 2019, 8 anos de Salvador, né? 8 anos. 8 anos. Aí você deita o 8 e faz o quê? Vira o infinito. Eterna! São eterna! Enfim, sou uma pessoa eterna nessa cidade, nem nasci nela, mas faz parte. Eu acho que esse ano específico, assim, apesar de várias histórias bizarras, horríveis, estranhas, terríveis e várias coisas, é o ano que eu fecho um ciclo depois de viver aqui em Salvador. Eu acho que Salvador foi a minha escola prática de performance, né? Sou de São Paulo, sou paulista, mas a cidade me acolheu, a cidade de Salvador me acolheu, e não só isso, a coletividade artística da cidade me acolheu. E a coletividade, desde ela sendo underground até a mais elitizada, eu posso dizer isso, porque eu tô transitando nesse lugar agora, né? Então, e assim, novo também, né? Muito novo pra mim. Eu almejei e trabalhei pra poder estar nesse lugar, mas eu não acreditava que poderia ter chego, né? É um babado, Amiga, eu sou uma mulher pretona, né? Então, assim, eu sou uma mulher pretona, não sou uma mulher pretona, magra, Barbie. Não sou uma mulher pretona, heterossexual, que quer uma criança, um marido. Não sou essa mulher. Eu até tô pensando em não me chamar de mulher, né? Pra poder não me... Enfim, não ter que responder o que significa a mulheridade nessa ótica, e principalmente na ótica do mundo, né? Do mundo normativo e heterossexual. Acho que não corresponde à minha existência. Então, assim, ser essa mulher, ser essa pessoa, habitar um contexto que é majoritariamente excludente e conseguir transitar nele fazendo as coisas que eu faço, né? E plena, né? Ai, amiga, eu acho que essa plenitude, ela vem com um processo da realização, mais do que estar habitando esse espaço, sabe? Porque isso é só mais um lugar. É só mais um lugar. É tipo, mais um lugar, mais uma performance, sabe? Mais um trabalho, mais uma noite. Exatamente, mais uma noite. Só que aí é isso, é numa escala maior, porque não é só mais uma noite em um ano. É mais uma noite em longos anos de vida. Então eu acho que tem essa parte que talvez essa seja a importância da gente estar trocando esse movimento e essa fala aqui agora, sabe? Porque eu não me considero uma pessoa tão importante como vocês me dizem. Eu agradeço muito. Mas assim, eu sou só uma pessoa
E sou uma pessoa que acredita muito nos sonhos, assim, sabe? Tipo... E não um sonho no sentido imaginativo. É no sonho material. Eu acredito muito nos meus sonhos materiais. E desde esse processo de ser artista. Eu acredito muito em ser artista. Então... Eu acho que esse acreditar material de ser artista me coloca nessa posição que eu tô aqui agora. Então, o que eu tenho pra dizer pra você sobre isso é: não desista dos seus sonhos, dos seus desejos, das suas vontades, sabe? Tipo, os lugares que você habita é só mais uma noite. O que você sabe o que você coloca de força, o que você recebe. Mesmo quando o público são 2 ou 3 pessoas. Porque assim, eu já tive público de 2, 3 pessoas e, tipo, como os artistas falam, são os melhores. São os melhores no sentido de qualidade, mas no sentido também, assim, de troca intensa por conta da privacidade do encontro. Então, tem esse lugar, sim, tem esse processo, sim, que parece fracasso, né? Mas o fracasso é chique, vai. E é um prazer, né? Nossa, é muito bafo ouvir você falar mesmo, assim. E de me fazer, inclusive, repensar e escutar a sua voz, escutando as de muitas ao mesmo tempo, sabe? É muito fino esse lugar mesmo. Obrigada, amiga. Muito chique. E levantou muitos bafos também, que a gente já tinha curiosidade de ouvir você falando mais sobre, né? A gente tá aqui em Salvador, que é um lugar bem demarcado, e é bafo demarcar que a gente tá aqui. E somos daqui, e produzimos aqui, né? E foi a cidade que você escolheu morar também, né? Que escolheu estar mais presente e passou, como você mesma disse, 8 anos, que é um babado, uma filha. E aí, como é essa relação que você tem com os artistas daqui? Como isso atravessou o seu processo enquanto artista, enquanto questões mesmo? Eu acho que assim, tipo... Salvador é a minha escola prática. E quando eu falo escola prática... Eu acho que é a cidade que eu mais me senti acolhida para fazer os meus experimentos artísticos. Então, assim, desde ficar nua até... sei lá, qualquer coisa. Assim, e eu falo qualquer coisa... Não no sentido que eu apresente qualquer coisa, mas assim, eu até apresento qualquer coisa. E às vezes a gente só quer experimentar também. Exatamente, então, nesse sentido, sabe? Esse prazer, né, do devaneio. Do devaneio, da experimentação da gasta. E da gasta e da criação artística. Então eu sinto que essa cidade, ela me colocou num processo e num estado de não questionar o meu fazer e fazer. E a receptividade das pessoas, por serem pretas também, como eu. Então, acho que tem um diálogo aí, né? Tem um diálogo sendo produzido. E, assim, esse diálogo que eu falo não é um diálogo no sentido de... só uma pessoa fala. É um diálogo mesmo. Eu falo com a minha arte e tem uma resposta real. Real, assim, tipo... E não tem a ver com gostar ou não gostar. Tem a ver com uma produção filosófica do processo criativo, que é uma imaginação política, né? A gente trabalha com arte, a gente trabalha com imaginação política. A gente trabalha com tempos que não é a narrativa começo, meio e fim. A gente apresenta porque as pessoas precisam entender o que a gente está apresentando, e esse entendimento é um entendimento para poder imaginar com a gente, né? Então tem essa troca. Então, assim, para mim, essa cidade foi essa possibilidade de fazer, sem me questionar se eu sou negra. Assim, é claro que a minha obra, ela é toda permeada por uma questão racial, mas só que o fato de eu não ter que ficar falando sobre isso me permitiu fazer uma obra desse jeito, entende? E poder falar sobre as suas questões mais verdadeiras, né? Mais de dentro mesmo. Que atravessam, obviamente, pelo lugar de ser mulher e negra, mas não necessariamente de ir no discurso mais genérico, que é o que querem ouvir, na verdade, não o que realmente você quer falar. Tem esse lugar, mas eu acho que tem um lugar da experimentação artística negra. Sim. Que é outro lugar, por exemplo,
A gente fica muito preso a falar sobre a racialidade e acaba não falando das questões que perpassam esse corpo racializado. O seu corpo racializado. Também, né? Exatamente. Então, assim, a gente fica perdendo tempo falando se é preto, se é branco. E aí, assim, a minha obra artística, eu fiquei a todo momento numa perspectiva de... Como se fala? Conversar com questões que perpassam o meu corpo que não tinha a ver com racialidade. Então, acaba que as pessoas só conseguem ler meu trabalho a partir da racialidade. Essa é a minha questão de agora. De tipo, então tá, já que as pessoas elas só conseguem olhar o meu trabalho a partir da racialidade, a partir da representação, que não é a minha questão, não é o meu lugar, não é o meu interesse, não tenho interesse nenhum de falar sobre representação e representatividade, então eu começo a entender que, tipo, eu posso fazer qualquer coisa. Eu vou fazer qualquer coisa. As pessoas que vão ler minha obra, se elas não forem pretas, não forem racializadas, elas vão ler na insignificância do binômio preto e branco. Ela não vai conseguir ver a poética do que eu tô falando. Por exemplo, se você olha o meu trabalho desses últimos 12 anos que eu tô fazendo, esse processo performativo, que tem a questão da body art, né, que é o uso extremo do corpo e tal, eu não tô falando de racialidade. Não tô falando de racialidade mesmo. Tô falando de prazer e dor. Só que, como eu sou um corpo preto, não normativo... Naturalmente, né? Tudo se torna processo de escravidão. Então, assim, eu tenho que dar conta de um processo histórico e eu não tô nem falando dele. E ao mesmo tempo que você tem que dar conta na rua, você ainda tem que dar conta no seu próprio trabalho. Que é 24 horas. 24 horas. Aí eu falo assim, menina, que loucura viver nesse mundo. Mas é muito bafo ver também que ainda é possível essa narrativa da poética, da gente ser um corpo que é dissidente, mas que não necessariamente está só na dissidência, só falando sobre a mesma narrativa de dor e de sofrimento que a gente está acostumado a ver e que é o que querem ver a gente fazendo também. É muito bafo ver, principalmente um corpo como o seu, né? Fazer a pira mesmo, de deixar dançar os próprios demônios, encontrar com eles, dar risada com eles, se vestir deles e trocar com todos os espíritos e energias que sentir que precisa trocar, independente das respostas e dos atravessamentos, né? Porque eles chegam no tempo certo. Sim, acho muito fino. Sim, eles chegam e não só isso, assim, eu tô... E ainda ouvindo você falar, eu fiquei pensando aqui, né? Tem um lugar que é um lugar que a gente tem que pensar que tem a ver com a estética. Tem a ver com o modo como a gente apresenta o nosso trabalho sendo um corpo dissidente, né? Como a gente está nesse lugar da precariedade, da marginalidade, da vulnerabilidade, de tudo quebrado. Acaba que a gente cria um corpo em arte mais vulnerável que a nossa existência. E aí a minha questão hoje é: por que a gente vai para esse lugar sabendo que a arte é a imaginação política e a gente está trabalhando com imaginação e a gente vai sempre para esse lugar da detonação para explorar e não de um devaneio que tem a ver com uma maravilhosidade, sabe, da vida? Tipo, uma mudança estética mesmo, uma mudança de paradigma. Tipo, aqui a gente tá com plantas, sabe? Ao invés de bonecas quebradas. Que eu acho que, assim, tem significado? Tem, claro que tem significado. Tem a ver com a nossa vida quebrada. Mas, assim, será que a gente tem que ficar sempre nessa referência? E ficar sempre nessa admiração dessa quebra? Sei lá. Eu fico... E eu concordo muito com isso. É, inclusive, um lugar que há muito pouco tempo eu descobri. E acho que era uma coisa que eu já sabia, mas precisou das minhas amigas e das manas falando assim: mana, olha pro seu corpo. Porque, tipo, quando eu começava, meu bafo era: ai, vou me destruir. Aí, perna quebrada, arranhão, corte. E aí, comecei a repensar mesmo isso, né? De eu posso ser mais calma, eu posso trazer também a leveza. Não precisa ser o tempo inteiro o caos instaurado. Por mais que
na minha vida e na rua a gente sinta esse caos. Mas pelo menos no palco, que é um espaço que a gente tem liberdade minimamente, né? De produzir. Quando deu play ali, é você. Então o que você fizer é o que você quer comunicar, né? De pelo menos naquele momento trazer um pouco do caos e da reconstrução que a gente espera ver. É uma coisa que eu tenho visto você fazendo muito ultimamente. E algumas mudanças também eu sinto acontecendo no seu trabalho. Sim. Como você tem visto essas mudanças? Como o seu corpo tem mudado? Como você tem recebido essas mudanças? Eu acho que nem é recebido essas mudanças, porque essas mudanças, elas não vêm, né? A gente puxa. A gente nem puxa, porque como a colonização portuguesa cega o nosso modo de existir, então a gente acaba ficando preso as referências desse mundo aqui e acaba não percebendo a diáspora. Por isso que eu falei pra você, ai que chique, né? Saudações diaspóricas, né, amiga? E assim, eu tô entendendo a diáspora agora numa outra perspectiva. E essa outra perspectiva diz respeito muito a modo de existir, modo de como falar, modos de... modos. Todos os modos, assim, de fala, sei lá. Não é lugar de fala, pelo amor de Deus. São formas. E... Então, assim, tô pensando na diáspora e pensando muito nisso, né? Porque, assim, se a gente for pensar diáspora, a diáspora aconteceu no mundo, né? Então, a diáspora não fala português, entende? Então, a diáspora, ela é muito maior do que a gente possa imaginar. Tipo, a racialização, as quebras, os cortes, as violências coloniais, as violências do mundo, elas são muito maiores do que a gente pode imaginar. E aí é isso, eu fiquei durante 12 anos investindo em uma poética artística que é uma investigação sobre violência. E isso teve impacto direto na minha existência. E aí é isso, agora com outra idade, com outro tempo, com outra vivência. O que significa ficar 12 anos falando sobre violência? O que mudou de fato? E o que mudou em mim, entende? E aí eu começo a perceber, em contato com as diásporas, que a prisão da diáspora é a discussão sobre a violência. Então, assim, a todo tempo que a gente ficar falando sobre a violência, é a mesma coisa que a gente está recebendo uma arma na cabeça. Mantendo ela viva, né? Entende? Então, assim, a gente tem a possibilidade de estar trabalhando com a arte, que é a imaginação política, e a gente poderia trabalhar a imaginação, e aí a gente fica preso na imaginação que criaram sobre nós, que é a violência. Que nós somos violentos, nós matamos, entende? Tão plenas, né? Tão pacíficas. Tão fofinhas, sabe? Tipo, sabe? Não. Então, assim, são essas coisas, assim, que começo a perceber e a pensar e falar, tá, eu sou referência. Eu começo a pensar o que significa quando você me fala, você é referência. O que você quer dizer com isso, sabe? Porque eu fiquei durante... Não, eu entendo, claro que eu entendo. Claro que eu entendo. Só que ao mesmo tempo eu fico me pensando, o que você entendeu do que eu tô fazendo? O que você está referindo a mim em relação ao que eu tô fazendo? Porque minha obra artística é toda sobre violência. Como que você fala que você está se referindo a mim, sabe? É uma questão, porque ela fica ambígua. Eu entendo porque a gente tem um convívio, eu entendo o que você está me falando. Que por mais que às vezes... É isso, eu acho que... É o que chega das pessoas, sabe? Isso, por mais que você esteja na vibe de estou falando de violência, mas é só de ver você ali presente, o que chega em mim não é nem uma energia de violência, é de identificação e de plenitude, de estar num lugar minimamente, sabe? Identificada. Mas só que aí ao mesmo tempo eu fico pensando... Mas pra você já é outro lugar completamente mesmo. É claro, porque assim, eu fico pensando, será que as outras gerações vão ficar falando de violência de novo? Vão continuar? E aí ao mesmo tempo assim, vai... Porque é o mundo, né?
É mundo, né? Não é sobre mim, não é sobre se eu vou conseguir ou não. Minha peruca tá caindo, eu vou arrumar. Mas tá chique, tá uma coisa assim, cada vez um pedacinho. Ai, não. Mas é muito bafo ouvir isso mesmo, assim, de entender que realmente as nossas vozes ancestrais, elas são onde a gente vai reencontrar mesmo essas memórias não de violência, não de peso, mas essas memórias de felicidade, de vida, de realmente existir. Assim, a vida tem violência, entende? Só que assim, não é só isso. Né? Só que não é só isso. Uhum. A vida não é só isso. A vida é tipo o meu mega hair, entendeu? Não é real, entendeu? Só que ele veio de África. Cansada de desfilar nos salões com suas velhas faces? Inaugure uma new face com a Pure Europe. Você pode ter um nariz austríaco, um nariz alemão, um nariz inglês ou um nariz francês. Entre em contato com as nossas atendentes pelo nosso telefone ou e-mail. Você pode ser atendida pelo serviço Platinum, pelo serviço Prata ou pelo serviço Dourado na Pure Europe. Cansada de ser parada pela polícia? Cansada de não conseguir entrar nem no supermercado e o segurança começa a te seguir? Não dá pra andar mais no shopping? Tem uma solução. Águas clareadoras da Poliwhite. Com esse produto, em apenas uma aplicação, você reduz 3 tons de melanina. Com ele, você vai poder fazer aquele corre na engomadeira e voltar ilesa pelo metrô. Adquira já e embranqueça agora a sua pele. Poliwhite é uma empresa do grupo Pure. Então assim, é isso. Então assim, a minha questão hoje sobre pensar as referências, o que vocês estão querendo referenciar. Eu entendo que vocês estão saudando a minha existência no espaço de arte. Eu entendo isso mesmo. Só que aí é isso, tipo, será que todo artista negro vai ter que falar sobre violência pra estar no lugar onde eu estou? Isso é um babado, né? Então, será que a gente não tem que começar a pensar como que a gente vai reconstruir essa história pra continuar ocupando esses espaços? E sobre outra ótica, né? Exatamente. De ajudar, inclusive, as irmãs a se curarem mesmo, né? De várias questões que, às vezes, a gente não consegue sozinha mesmo. Porque, às vezes, a gente tá realmente sozinha. E aí é muito bafo ouvir uma voz que quer te ver viva, né? Quer te ver bem. Tipo, é isso. A Jupe do bairro fala, eu não vou morrer. Então, assim, eu não vou morrer. Então, quais são as estratégias pra não ser assassinada, pra não morrer? E aí eu fico vendo que falar sobre a violência não é uma estratégia pra se manter vivo. Com certeza. Então, assim, porque eu me conecto com você e repulso 10, entende? Quando eu tô falando sobre violência. Porque eu sei onde eu conecto. Eu sei o que vocês estão vendo. Porque vocês não estão vendo a violência, vocês estão vendo a poética, vocês estão vendo a criação. Eu entendo isso, claro que eu entendo. Só que, tipo, a gente vive num mundo da representação, né? Então, o que fica dentro dessa representação artística que eu tô apresentando, sendo que o conteúdo dessa representação é sobre violência? Entende? E a partir disso, que rumos você acha, assim, que a gente consegue realmente sair dessa narrativa e atravessar de uma forma que reconstrua, né? Eu acho que, assim, a geração de vocês está mostrando, tipo, agora, o que a gente tá fazendo aqui agora é uma mostra real de que vocês não estão nesse lugar. Entende? Já é outro lugar, já é outra perspectiva, é outro contexto. Vocês estão aqui trabalhando com imaginação, entende? Estamos. Então eu acho que é isso que vocês estão fazendo. Continuar, fazer. E aí é isso. Não romantizar esse fazer. E quando eu falo de não romantizar esse fazer, tem a ver com uma coisa assim, não vai ter dinheiro, não vai ter. Entende? Então não romantize, você quer fazer, faz. Faça, e faça muito bem feito. Porque a minha história, o que eu posso dizer desse processo todo, de ficar conversando com a violência pra poder fazer algo, foi que eu não deixei de fazer.
Isso é muito importante Então, pra você, inclusive, sabe? É muito bom ver isso. E espero que nunca pare também. Então, e assim... Que já tá plena o suficiente, que agora já deixou o legado. Não é deixar o legado. Eu sinto que quando vocês vêm me procurar, eu sinto que, assim... eu fiz uma fissura numa história dentro do rolê de arte, que é o que a gente busca. A gente busca coisas dentro do rolê de arte e a gente não acha. Vocês me acharam. É isso que eu sinto. Aí, dentro desse lugar de ser achada e ser compreendida, que eu também me sinto compreendida, por exemplo, tem um lugar, assim, de como que a gente continua a romper mais essa fissura e não seja mais fissura e seja história. E aí é isso. Pra ser história, eu acho que vocês não devem mais falar sobre violência. Sim, ela vai estar intrínseca no modo como a gente existe. Mas ela não ser o foco central. E é muito certeiro mesmo essa colocação, porque já tá aí. E aí a gente Bolsonaro presidente, é só entendeu? uma repetição, né? Bolsonaro presidente. A gente tem que ser a balança, tem que compensar esse Bolsonaro babado. presidente. Então, assim, eu acho que o máximo ápice da violência, que assim, a gente já viu violência estatal há muitos anos. Só que assim, quando o Bolsonaro vira presidente, que é a direita, escravocrata, vários resquícios. Falando que nunca morreu, que sempre esteve ali, presente, tá aqui nos prédios, tá no que a gente tá falando agora. Porque infelizmente não é nossa língua, né? Só que agora eles estão organizados e aí agora nós somos a gente cada vez mais morta. E aí a gente tá numa posição, por conta que a gente teve o privilégio de habitar um espaço social que não é de violência, entende? Então a gente tem que reconhecer que a gente não, por mais que a violência esteja aqui, a gente não habita o contexto da violência. Por exemplo, Rio de Janeiro, ó. A gente vê as nossas manas falando de uma violência que, assim, a polícia tá ali e de repente pode tomar um tiro na cabeça e a gente tá ouvindo. A Agatha foi assassinada recentemente. Sabe assim? Então, assim... São muito fortes. Muito. Eles não param. Não param. Tanto que eu não vou nem falar de nomes, porque, assim, quando começa a falar da... Então, assim, não dá. Não dá. Então, assim, se a gente tá aqui fazendo esse outro movimento, é porque a gente se salvou, e ainda com muitas aspas. E muito pelas forças das redes que a gente mesmo vai criando. E vai se movendo. Nada, né? Não, do nada vai se movendo. Vai se movendo. E as resistências estão aqui. Então, é isso que a gente pode fazer. Não vai fazer mais. Então, é isso. Tipo, não tem romance. Ai, porque fulano... Não, a gente tem um aqui agora. E aí, dentro desse aqui agora, o que você tá fazendo? Eu não deixei de fazer performance. Então, aqui agora, 10 anos, 20... Tô aqui agora, fazendo. Apesar. Mas estamos aqui. Entende? Então tem essa história. Tipo, por exemplo, eu no último ano eu fiquei bem fora de Salvador. Fiquei morando fora, fazendo várias outras coisas. E aí, sempre quando eu volto... Porque eu não deixei de existir aqui. E quando eu falo que eu não deixei de existir aqui... É que assim, a minha vida pessoal tá aqui, tipo, banco, dentista, empresa, blá. Minha vida pessoal tá aqui. Então eu vou estar sempre aqui. Então assim, só que eu não vou estar na cidade do modo como eu estive, que era aqui, todos os dias, porque eu consegui fazer um movimento que, felizmente, eu não vou estar aqui. E que é muito difícil, inclusive, estar aqui diariamente e continuar produzindo e continuar... se mantendo do que produz, principalmente. Exatamente. Só que aí é isso, uma coisa que eu quero deixar bem, assim, explícita, não quero ser arrogante, eu quero deixar explícita, que é o seguinte, eu fiz tudo isso numa crença e um desejo de deixar um rastro. Não é uma coisa assim, eu vim aqui... vou usar, ai, eu popularizei, nunca mais vou voltar. Não é isso. Sou uma mulher preta, escura. Então, assim, as coisas não vêm rápido. É um tempo, é um processo, é um lugar, assim, dilatado, porque a galera é racista. Então, assim, ocupar esse espaço, eu recebi muita violência pra estar onde eu tô. Então, assim, ó, o mundo não deixou de ser racista, entende?
Então, assim, aí é muito doido, assim, parece que as pessoas não veem o trabalho. A gente tem muito trabalho. Primeiro e é isso que eu tô falando. Corpo, né? Sempre. E é isso que eu tô falando pra vocês. Tipo, não deixe de trabalhar. E quando você deixa de trabalhar, você deixa de existir. Então, não deixe. Isso vai acontecendo as coisas e as coisas vão se movimentando. E aí é isso, eu trabalhei muito pra estar nessa posição que eu tô agora. Muito, foram 12 anos trabalhando. E eu tava catando que, inclusive, você passou por inúmeras profissões, assim, de bancária a milhares de coisas. Porque eu não sou herdeira, eu não sou herdeira. Mas eu queria ser artista. Sim, e é isso, como é a sua relação com o dinheiro hoje em dia, que você é artista e como tem sido essa relação com o capital, especificamente falado? Assim, eu não romantizo a arte. Eu não romantizo o meu trabalho. Mesmo. Tipo, não. Eu acho que... como que eu vou dizer isso? Eu acho que assim, eu nunca romantizei meu trabalho. Então assim, quando o meu processo artístico era processo, eu não abri mão de fazer ele processual. E o que significa isso? Eu não fiquei me inscrevendo em edital. Eu não fiquei numa viagem mercadológica do sistema estadual para poder estar na cena. Eu fiz meu trabalho processual. E o que significa o processual? Não tinha dinheiro. Mas eu não deixei de ser artista. Que é isso que eu sempre tento deixar claro para as pessoas. Você vai fazer o trabalho, uma peça com um artista, ele não é o seu trabalho. Você está trabalhando artisticamente num projeto. Não é seu. Você tá fazendo um trabalho, então assim, você vai fazer um trabalho, então assim, vai fazer a cena A, beleza, vou decorar a cena A. Um trabalho. Claro que vai ter a relação afetiva, mas não, é um trabalho. Então, tem um preço, tem um horário, tem que ter comida, tem que ter as coisas. Então assim, tem que ter uma disciplina. Essa é a disciplina. De que você faz um trabalho e que você não vai ganhar uma cerveja, entendeu? Você não vai ganhar um lanche. Não, você vai ganhar um cachê, o lanche do trabalho. E é muito um valor que a gente tem que se dar a... Exato. Então, assim, eu sempre valorizei esse campo. E eu sempre fiz com que valorizasse a minha presença nos lugares. E eu pago um preço muito alto para poder fazer esse espaço ser um trabalho. Entende? Então, assim... E aí é isso que eu tento deixar pra geração, pra deixar pra vocês entenderem. Quando você está num projeto de não sei quem, é o projeto de não sei quem. Ele tá te oferecendo um trabalho. Um trabalho de arte. Então tem que ter cachê. Tem que ter nananã. Tem que ter. Se não tem, não é um trabalho. E aí é isso, cabe você ou não decidir se vai estar lá. Aí se você decidiu estar lá, então arque com as consequências desse lugar que você foi. É isso, fundamentão. Então assim, faça as contas. Pensa. Não, esse lugar aqui não vai ter o dinheiro que eu quero, mas vai ter o não sei o que, não. Então agencie a sua existência. Fazer valer alguma coisa pra você também, né? Exatamente. Então assim, aí eu fico vendo que as pessoas ficam num romance Rede Globo, né? E que pra gente é um romance nada romântico, né? Mega tóxico e que só destrói ainda mais a gente. E aí não faz a matemática. E a matemática eu preciso pagar aluguel, eu preciso viver. Eu não sou herdeira. Então assim, se a Coca-Cola vir aqui e falar, eu queria te contratar pra fazer a direção de uma peça, eu vou te pagar tanto, eu vou calcular. Se for interessante pra mim, eu vou fazer o trabalho com a Coca-Cola assim. A Coca-Cola é boa? Não, a Coca-Cola é um trabalho. Trabalho. Coca-Cola é escrota, mas eu bebo uma Coca-Cola também. Capitalismo desgraçado. Não, eu acho que é muito desgraçado esses anarquistas de esquerda, herdeiro, querer que a gente não seja contraditório no capital, sendo que eles são herdeiro. Eles são herdeiro anarquista, herdeiro cartão de crédito, herdeiro que não trabalha e não repassa. Então pronto, entendeu? Assim, aí quando esses merda fica falando essas merda, eu acho que é tudo merda, entendeu?
Porque assim, velho, o mundo é isso aqui. A gente precisa pagar, eu preciso fumar, eu preciso comer. E precisa de dinheiro de algum lugar. Eu não sou herdeira. Meu pai é trabalhador. Seu pai é trabalhador, não é? Não existe muito pai. Então, entendeu? Eu sou trabalhadora. Então, entendeu? E a gente tá aí construindo esse babado. E aí eu fico vendo essas desgraças. Herdeiro de não sei aonde. Falido, claro, mas herdeiro. Falido, mas herdeiro. De todas as formas. De todas as formas. E aí eu fico nesse caô de conversa louca. E eu fico assim, menina, não paga conta do mercado, não. Que a gente tem que mesmo parar de comer reggae dessa gente. Exatamente. Não ouço. Não faz sentido. Não ouço. Quando começa a falar, é muito caro, eu falo assim, deixa eu ver seu cartão. Cinza. Cartão cinza? Então o cartão amarelo. Meu cartão é amarelo. Eu vou perguntar ao gerente do banco o que significa teu cartão cinza. Aí eu pergunto, o cara tem... vai se fuder para lá, sabe? Vai se fuder para lá. Então assim, não aguento não aguento essa conversa. E o mundo da arte é muito isso, sabe? Tipo, o rolê... Querem fazer muita gente de boba sempre. E a galera fica numa viagem assim, a gente tá... sei lá. Vamos conversar loloque lá. Não acredito, não. Não, é um trabalho. Tô trabalhando. Se você quer essa arte custa tanto. Tem a minha vida aqui. Então, assim... É isso, assim, tipo... Então, assim, eu não fiquei só no meu trabalho fixa, sabe? Eu fiquei no meu trabalho fazendo outras coisas. Produzindo outras coisas, vendo outras coisas. Vendo a produção de cinema daqui da cidade, sabe? Tipo, pra mim foi maravilhoso, porque... Ao mesmo tempo que eu via a produção de cinema daqui da cidade, eu conseguia ter reflexões no meu fazer. E aí quando eu falo de ver a produção, é porque... Aí é isso, você se conecta com a cidade, se conecta com pessoas, aí meus amigos moravam em Santo Antônio, amigos de Santo Antônio, filmes. Então, assim, ver a produção de cinema, ver montar uma cena cinematográfica, é chique, é muito chique. Eu fiquei pensando muito sobre performance, né, porque... O cinema é muito performativo. Muito, assim, tipo... E assim, quando eu falo de ser performativo, é no sentido de que a galera monta uma cena, só que não vai ser a cena toda que vai estar no filme. Talvez o editor vai escolher... Você não nesga. A edição acabou com você, acabou com a cena. Só que aí é isso, teve 3 meses de filmagem e 3 meses de montagem. Então teve um processo performativo. Então eu fiquei pensando. Então assim, ao mesmo tempo desses processos todos quebrados, eu aprendi muita coisa. E aí é nesse sentido que eu falo, velho, às vezes a gente exige muito desse lugar e esse lugar só vai oferecer como você faz uma cena. É o lugar da arte. Sobre estar disposta, né? Muito chique, viu? Tá aqui com você hoje. Fundamento. Vou acender. A gente tá aqui já no centro da terra, né? Como vocês podem ver, o fundamento foi tanto, meu amor, que o barro manifestou. Estamos aqui recriando o barro. Muito chique mesmo, fundamento. Aprendendo aqui, repensando muitas questões e espero muito continuar vendo você produzindo. Espero muito continuar produzindo também. E tamo junta, real. Grata, aqui. Deixa a pontinha agora pra chegar a garota. Vai. Vamos dar um pau? Vai. Meus olhos cansados se abrem pra um novo dia. Engulo a saliva da minha própria rebeldia. E quem diria que um dia se eu me ouviria falar? É que minhas correntes foram soltas antes de eu me expressar. Tardia, e sinto que aqui não posso caminhar. Meu corre é longo, mas um pulo chego onde quero chegar. Por onde quero, posso até chegar numa ilusão. Mas sigo em frente e nem sempre ouço meu coração. Anoitece, o sol já desce, pedidos em forma de prece. De uma gente que só ajuda a outra, se julga, se merece. Ninguém quer conhecer, se preocupar pra quê? Nesse caminho falho, eu não ganho o que eu mereço receber. É como estar diante da morte, permanecer imortal. É como lançar a própria sorte, não ter direito igual. Mas eu resisto, eu insisto, eu existo. Não quero o controle de todo esse corpo sem juízo. Um corpo sem juízo que não quer saber do paraíso, mas sabe que mudar o destino é o seu compromisso.
Um corpo sem juízo que não quer saber do paraíso, mas sabe que mudar o destino é o seu compromisso. Um corpo sem juízo que não quer saber do paraíso, mas sabe que mudar o destino é o seu compromisso. Um corpo sem juízo que não quer saber do paraíso, mas sabe que mudar o destino é o seu compromisso. Ha ha ha!